A minha cordial saudação a todos vocês que estão comigo agora para esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje nós queremos dar continuidade ao que nós começamos na semana passada, um estudo sobre o assim chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte é um nome técnico que se dá para os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde Jesus, no monte, reúne os seus discípulos. Esses são os principais ouvintes, os seus alunos. Hoje nós diríamos a sua igreja, para dar ensinamentos sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Basicamente, o que Jesus visa no Sermão do Monte é o que toda a Escritura Sagrada tem esse objetivo. Deus tem esse objetivo. Ele visa a salvação eterna das pessoas. Para tanto, nós temos que entender que a Escritura Sagrada ela é composta por lei e evangelho. A lei de Deus, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, e que nós, infelizmente, não cumprimos por sermos pecadores. E o Evangelho, a notícia da graça de Deus, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, na sua obra redentora que culminou com o seu sofrimento e a sua morte na cruz. E o valor disto atestado pela sua gloriosa ressurreição. No texto de hoje, de Mateus capítulo 5, versículos 13 até o 20, nós temos duas partes. A primeira sobre quem são os cristãos e como eles agem. Essas duas coisas nunca podem ser separadas, nunca. É como dois lados da moeda. Nós somos cristãos pela fé em Cristo e como nós devemos agir como cristãos, sendo sal da terra e luz do mundo, e também vivendo na lei do Senhor. Eu passo imediatamente, então, para algumas considerações do próprio texto. Nós usamos a Bíblia na linguagem de hoje. Mateus 5, 13 a 16 diz assim: Vocês são o sal da humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Estimadas irmãs e irmãos, amigos em Cristo que nos assistem, não se pode separar a fé das obras. Verdadeira fé é fé que tem o objeto correto. O objeto correto da fé é Jesus Cristo, a sua obra redentora. E não se pode separar esta fé da vivência da fé. Ela seria uma farsa, seria uma mentira. E o que Jesus está colocando para os discípulos é justamente isto. Primeiro ele fala, vocês são o sal da terra. Ora, o sal, ele historicamente tem duas funções. Preservar o alimento, preservar da deteriorização, porque naquela época, quando isso foi escrito, não existia geladeira como hoje, né? Então, primeira função do sal, salgar a carne, por exemplo, é preservar a carne da deteriorização. A segunda função, obviamente, é dar gosto. Então, o sal é uma coisa muito boa, preservar e dar gosto. Quando Jesus diz que vocês, discípulos, são o sal da terra, diz que, na verdade, tem um lance evangelístico aqui. Como é que a gente preserva o mundo do caos? E como é que a gente salga ou salva o mundo? Pela evangelização, fazendo com que o mundo conheça a Cristo Jesus, né?
A segunda comparação, vocês são a luz do mundo, deixa isso mais claro. Até um trocadilho, a luz clareia, né? Em primeiro lugar, quem é a luz do mundo é o próprio Cristo. Ele disse certa vez, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aqui ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Então, vocês são meus representantes. Uma luz, assim como uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. Assim como uma lâmpada acesa só tem a função de brilhar, o que adianta acender uma pequena lamparina e escondê-la debaixo da cama, por exemplo? Ela não vai iluminar o ambiente. Vocês estão aqui para iluminar o ambiente. O que o mundo precisa? O mundo precisa do alimento da palavra de Deus. O mundo precisa ser conduzido ao reconhecimento de que todos são pecadores e precisam do amor de Deus, né? E o mundo precisa conhecer a graça de Deus. O Evangelho precisa conhecer Jesus como a luz do mundo. E assim diz Jesus, versículo 16, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. A nossa luz é Cristo. Nós deixamos a luz brilhar através da nossa vivência, das nossas palavras, das nossas ações. Nós procuramos não envergonhar a Cristo, mas representar a Cristo e pedimos que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido. Nossas boas ações, nossas boas obras não são para glorificar, para louvar a nós mesmos, mas para louvar a Deus. O correto louvor a Deus só é praticado por alguém que é cristão, o crente em Cristo. Então, aqui tem o seguinte lance evangelístico. Os homens devem ver as nossas boas obras, né? E através dessas obras se interessar pelo que nos motiva. E aí nós temos a oportunidade de dizer que nós somos motivados não pelo egoísmo, não para aparecer, mas somos motivados pelo amor de Cristo, que nos perdoa os pecados. O amor de Cristo é que nos constrange, escreveu o apóstolo Paulo. Os homens devem glorificar a Deus através das nossas obras, no sentido de que eles cheguem a conhecer a Cristo como Salvador também. Então, fé e obras andam sempre lado a lado. A segunda parte do nosso texto, então, ele introduz o assunto quando Jesus reinterpreta, ou melhor, aprofunda o sentido da lei. Ele dá o sentido espiritual, o verdadeiro sentido da lei. A lei e os profetas, o Antigo Testamento, é toda a palavra de Deus, no sentido estrito, lei e evangelho. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. E Cristo é aquele que cumpre perfeitamente os mandamentos no sentido estrito. Então, a introdução dessa reinterpretação, essa aplicação da lei, a introdução dela é que Jesus coloca nos versículos 17 a 20. A lei de Moisés. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido da lei não é um cumprimento exterior, mecânico, como faziam os intérpretes da lei, os professores da lei, os escribas e os fariseus, aquela seita religiosa tão rígida. Sobre esses, Jesus disse certa vez que eles eram como sepulturas construídas e pintadas, bonitas por fora, mas o que tem lá dentro? É um corpo estragado, deteriorado, né? E Jesus espiritualiza a lei, ele quer que o cumprimento da lei comece no coração, e do interior para fora. O coração tem que ser mudado, o coração é mudado por arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo.
E Jesus, então, ele veio dar o sentido completo, ele completa a lei no sentido de que a lei e os profetas, ele cumpre todas as profecias, todas as promessas que o Antigo Testamento tem, e ele também cumpre perfeitamente em vida os mandamentos. E o que nós precisamos, já que nós somos imperfeitos? Pela fé em Cristo recebemos a sua santidade. Né? Nós só cumprimos os mandamentos mediante a fé em Cristo, porque nós somos imperfeitos. Então, mediante a fé em Cristo é que nós cumprimos os mandamentos. Jesus continua: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Quero fazer uma consideração principalmente sobre o último versículo, versículo 20. Jesus diz que para entrar no reino dos céus temos que ser melhores do que os escribas e fariseus. Ora, os escribas e fariseus, eles são símbolo praticamente da perfeição. Eles eram considerados as pessoas, as melhores pessoas da sociedade de então. E achavam que por isso eles entravam no reino dos céus. Jesus diz: não, vocês têm que ser muito melhores que eles. Quem por conta própria pode ser melhor que um escriba, um intérprete da lei, um professor da lei ou um fariseu? Praticamente ninguém. Então, o que Jesus está dizendo? Reconheçam que vocês não são melhores que ninguém. Então, reconheçam a maldade de vocês. E que vocês não podem, por conta própria, entrar no reino do céu. É um chamado ao arrependimento. Vocês têm que ser muito melhores que eles. Jesus está dizendo, vocês precisam de uma outra justiça, uma capa de justiça, para que Deus enxergue vocês através dessa capa de justiça. Deus considere vocês, torne vocês santos. O que nós precisamos na real? A justiça de Cristo. O verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que cumpriu a lei perfeitamente e pagou por toda a nossa culpa na cruz do Calvário. Crendo nesse Cristo é que nós somos santos, nós somos justos e nesta fé nós cumprimos a lei. E pedimos para o Espírito Santo para que ele nos ajude a exteriormente, então, demonstrarmos a nossa fé, cumprindo a lei, fazendo boas obras, evangelizando, testemunhando o amor de Cristo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Que o Espírito Santo nos dê essa graça. Amém. Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado porque tu cumpriste a vontade do Pai, tornando-te homem, cumprindo a lei perfeitamente em nosso lugar, preenchendo tudo o que estava escrito a teu respeito, todas as promessas tu cumpriste, e também porque passivamente sofreste, morreste e derramaste teu sangue na cruz por causa das nossas culpas, para que nossos corações fossem tornados limpos mediante a fé em ti. Concede-nos essa fé e a prática desta fé, sendo sal da terra e luz do mundo, concede-nos vivermos em genuínas boas obras pelo auxílio do teu Espírito Santo. Oramos em nome e por amor de ti mesmo, Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela participação e até a próxima oportunidade.